que é uma coisa esquisita que você testemunhou quando criança, mas não percebeu até ser mais velho. Minha mãe teve que trabalhar quando eu era pequena e minhas irmãs mais velhas estavam na escola. Eu estava trancada no banheiro durante o dia até minhas irmãs chegarem da escola e me deixarem sair. Às vezes elas não me deixavam sair, então não precisavam me observar. Elas eram 7 e 9 anos mais velhas do que eu e eu tinha um pouco de medo delas porque não eram muito simpáticas comigo. Então eu frequentemente ficava no banheiro ou me escondia no cesto. Isso explica porque eu estou perfeitamente bem para ficar sozinha. Vivia em uma casa na cidade. No meu quarto à noite eu ouvia as crianças da casa ao lado gritarem e chorarem. Meus pais chamavam a polícia uma vez, mas o homem dizia que estava brincando com seus filhos e não os deixava entrar e aparentemente a polícia não podia fazer nada. Descobri quando eu era mais velho que o homem tinha tentado mais tarde matar toda a família. Crianças, inclusive o bebê, com um par de tesouras. Tive um primo que cometeu suicídio ao saltar para uma pedreira. Eu tinha 12 anos. Minha mãe e eu fomos ao velório. E quando chegamos ao corpo, o caixão estava fechado do peito para baixo. Mas era óbvio que ele tinha sido, pelo menos parcialmente, decapitado, porque sua cabeça era apenas um pouco estranhamente empurrada. Eles tentaram o seu melhor, mas aparentemente não se pode fazer com que isso pareça natural. Então, anos mais tarde, como adulto, comecei a me perguntar por que minha mãe me deixaria ver isso. Então eu perguntei a ela. Acabou sendo uma coisa sobre a qual ninguém na família falava abertamente. Minha mãe não sabia que ele teria essa aparência. E ninguém mais sabia. Depois que meu primo morreu, ele foi transportado para uma casa funerária. Minha tia insistiu em um caixão aberto, o que a funerária recusou. De alguma forma, a situação chegou ao ponto de minha tia ter contratado outra funerária na condição de que eles tivessem uma visão. Ninguém, exceto minha tia, soube de nada disso até depois do velório. Então as pessoas começam a aparecer, ver o corpo, e ver que ele não tem pescoço e foi decapitado. E não é como se você pudesse dizer para sua informação: o morto está todo empurrado de pular em uma pedreira e você realmente não deveria olhar. Quando criança, tínhamos uma família jovem no bairro. O pai tinha cerca de 30 anos e sempre jogava beisebol, wiffle-ball, com as crianças do bairro. Por alguma razão, sempre que a bola entrava nos seus arbustos, ele se passava como pare. Eu pego. Descobri anos depois que ele morreu. Era um alcoólatra e estava escondendo-a de sua família. Ele morreu de cirrose e eu descobri que ela escondia suas garrafas de vodka nos arbustos. Muito triste de se pensar agora, porque apesar de sua doença/adição, ele era uma influência tão boa sobre as crianças do bairro. Sempre nos ensinou a respeitar os mais velhos e a trabalhar duro nas coisas se quisermos nos tornar grandes. Ele era um grande cara. Muito triste de se pensar agora. Cruzando este comentário de outra pergunta do ano passado que foi semelhante. Minha mãe às vezes nos fazia jogar um jogo chamado Exército, que consistia em mim, minha mãe e meus irmãos, que rastejavam pelo nosso apartamento. Uma espécie de jogo de esconde-esconde e busca de estilo. Ela gritava, acertava o baralho. Aleatoriamente todos nós caíamos e encontrávamos um esconderijo. Nós ríamos e ríamos enquanto o exército de minha mãe rastejava em nossa procura. Adorávamos tanto o jogo. Percebi há alguns anos, enquanto recoltagem a história, que vivíamos em um bairro realmente terrível. E ela gritava quando ouvia tiros do lado de fora do prédio. Presumo que ela estivesse preocupada com balas perdidas. Quando uma criança voltava das noites de horror do Halloween, bem tarde da noite, eu apenas olhava pela janela a viagem toda para casa. Vi um caminhão com o escudo contra o vento completamente quebrado e um homem sentado muito rígido e antinatural em frente a ele. Agora, quando passo por aquele mesmo lugar, há ali um marcador de sepultura memorial e percebo que o homem provavelmente estava morto ou morrendo foi jogado através de seu para-brisa. Quando eu tinha uns 6 ou 7 anos, lembro-me destas duas meninas que vieram à nossa casa e bateram em minha mãe. Minha mãe, não tendo mais de 26 anos, foi então empurrada para dentro do caixote do lixo. Ela não conseguia sair, e eu me lembro de chorar e segurar minha irmãzinha que não tinha mais de 1 ano de idade na época. Só me atingiu realmente aos 17 anos. Nunca esqueci como era. Minha mãe só chorava e sangrava enquanto tentava sair do caixote do lixo. Minha mãe era e ainda é uma viciada em drogas. Quando criança, muitas coisas aconteceram como resultado disso. Mas uma coisa que eu não percebi na época que ficaria comigo, bem provavelmente para sempre, mas pelo menos até agora,
Foi quando o pai da melhor amiga de infância de minhas irmãs cometeu suicídio. E minha mãe levou minha irmã e eu para sua casa algumas noites depois, o funeral ainda nem tinha acontecido, para invadir e roubar coisas para vender por dinheiro da droga. Ela disse na ocasião que tinha permissão para fazer isso. Ela não o fez. Ela só queria roubar um homem morto. E nós trouxe para ajudar a carregar as coisas. Eu ainda me sinto culpada por isso. Eu estava visitando meus avós na Suíça quando eu tinha cerca de 8 ou 9 anos. Uma noite eu estava na varanda olhando para a rua e vi uma van branca parar na beira da estrada. E 3 ou 4 homens saíram dela e correram até um homem caminhando e o agarraram. Derrubaram-no e o levaram para a parte de trás da van. Então eles foram embora rapidamente. Tudo aconteceu muito rápido, tanto que o homem mal teve a chance de pedir ajuda. Eu não entendi o que tinha acabado de ver. Então perguntei a meu avô. Lembro-me dele olhando para seus pés por muito tempo, antes de me dizer para não me preocupar com isso. Alguns anos mais tarde, falei com meu pai sobre isso. Ele me disse que naquela época, muitos imigrantes de lugares como Kosovo estavam sendo sequestrados daquela maneira, e que era algum tipo de guerra de relva. Tive um cara que morreu em meus braços quando eu tinha 15 anos, cerca de 2007. Eu tinha roubado o carro de minha mãe para me esgueirar até a casa de minhas namoradas no meio da noite. No caminho de volta para casa, por volta das 2 da manhã, vi um carro bater na berma da estrada. É claro que encostei e liguei para o 911. Eu havia pegado uma lanterna do porta-luvas de minha mãe e estava vasculhando neste campo ao lado da cerca na qual o carro havia batido porque não havia ninguém lá dentro. Ela escaneou sobre um corpo no campo. Eu me apressei ao telefone com o 911 e eles me disseram como verificar o pulso e me ajudaram através da RCP. Antes eu era um salva-vidas naquele verão, mas fiquei assustado e eles me explicaram calmamente no viva voz. Em algum momento depois de um pouco de tempo, ele realmente começou a respirar novamente, mas estava muito dentado e com uma respiração terrível. Ele parou de respirar novamente menos de 1 minuto depois do que soou como sons muito líquidos em sua respiração. Eu tentei novamente a RCP sem sucesso. Ele nunca falou nem nada e poderia ter sido um cérebro morto. Pelo que sei, presumo que tenha sido um pulmão colapsado ou algo assim, mas sim, aquele cara morreu em meus braços. Lembro-me que a ambulância quando chegaram disse algo sobre ele ter 18 anos e estar intoxicado. Mas eu nem me lembro de provar álcool porque eu estava com muita adrenalina. A parte mais louca foi que eles nem sequer me pediram nenhuma informação. A polícia me mandou para casa quando eu era criança porque era uma cidade pequena e eu estava perto de casa. Voltei a entrar a socapa e fui dormir e nunca mais saí a socapa. Eu nunca contei essa história a meus pais. Minha esposa é a única que ouviu até agora. Uma vez eu estava em uma dessas festas de aniversário no McDonald's, final dos anos 90. Quando era criança, havia outra festa acontecendo no lado oposto do restaurante. Por isso era bastante caótico com crianças correndo por toda parte e apenas uma pequena quantidade de adultos para encurralá-las. Havia um homem usando uma camiseta vermelha jeans azul sentado e comendo um pouco perto da outra festa. O que era estranho por si só porque a maioria dos adultos que estavam entrando estavam pegando sua comida e saindo do barulho de mais de 20 crianças gritando o mais rápido possível. Só me lembro dele porque, olhando para trás um pouco depois, eu vi saindo do McDonald's com um garoto da outra festa. O garoto não estava lutando nem nada, mas o homem estava meio que o pensando. No meu cérebro de criança, eu assumi que era o pai dele ou o que fosse. Mas alguns dias depois meus pais descobriram através de amigos mútuos que havia uma tentativa de sequestro no McDonald's em que estávamos. Não sei se isso é verdade, mas parte de mim sente que testemunhei a tentativa de sequestro. Graças a Deus, eles pegaram o cara e a criança estava bem, e por causa desse incidente meus pais deram um grande sermão a meu irmão e a mim sobre o perigo de um estranho. Quando eu tinha 8 anos, cuidei de meu pai em casa, que estava morrendo de AIDS. A mãe não estava na foto. Nenhuma das famílias adultas queria estar perto dele e ajudar, porque todos diziam que era contagioso. Esta era a década de 90 e a ignorância do vírus da imunodeficiência humana ainda estava em alta. Eu troquei-lhe as fraldas, dei-lhe banho, dei-lhe de comer, dei-lhe os comprimidos, até que ele morreu. Quando criança, isso era o meu normal na época. Eu não percebi, mas isso realmente me fodeu. Ela era meu herói e o homem mais forte do mundo para mim. E vê-lo em um estado tão vulnerável e reduzido a nada realmente mexeu com meu cérebro. Isso me entorpeceu um pouco. Literalmente não chorou. Não pôde chorar durante 12 anos inteiros depois disso. Ainda hoje luto para sentir o que devo sentir em certas situações.
mas melhorei muito e estou definitivamente mais em contato com minhas emoções. Eu vi meu amigo tentar assassinar seu irmão mais velho. Eles estavam constantemente brigando um com o outro. E eu sabia que o pai deles era um bebedor e que os atingiria. Por isso foi um ambiente difícil no qual eles cresceram. Um dia, um grupo de nós estava em sua casa sozinho, sem paz. Eles começam a brigar e um deles empurra o outro através de uma porta de vidro, estilhaçando-a. Isto os leva a brigar de verdade. E meu amigo pegou uma faca de cozinha e depois atacou seu irmão. Ela empurrou a faca para baixo em direção ao rosto de seus irmãos com todo o seu peso corporal, e o irmão mais velho mal segurava para cima. Por sorte, Ellie conseguiu empurrá-lo para o lado e arrancou a faca. Meus amigos e eu estávamos rindo estupidamente e estávamos como maldição. Eles estão realmente indo para isso mesmo assim. Eu sabia que era uma loucura. Mas eu mesmo cresci em uma casa instável e isso não me afetou muito. Anos mais tarde, estremeço ao pensar no que poderia ter acontecido. Quando eu tinha 6 anos, ou talvez 7, foi por volta do meu aniversário. Vi uma garota ser atropelada por um carro. Vivíamos em uma pequena cidade onde as escolas primárias, médias e secundárias estavam todas juntas. Então todos os níveis de ensino andavam juntos nos ônibus e todos os ônibus tinham que descer o mesmo para chegar à escola. O ônibus na frente da minha parada para que uma garota pudesse atravessar a rua e entrar. Eu a vi começar a atravessar a rua. Vi o carro passar o morro, deslizar sobre as pedras. Era uma estrada de terra. Vi bater no corpo dela e vi o sangue afundar na terra. A mochila dela se abriu e os sapatos dela se soltaram. Uma pousou perto da minha janela. Foi só depois que a polícia chegou lá e estava cobrindo seu corpo que uma das crianças mais velhas notou que eu estava observando e me levou para outro lado onde eu não conseguia ver. Eu nunca mencionei que vi isso para ninguém e simplesmente segui em frente. Como 10 anos depois, em uma aula de medicina legal, estávamos falando sobre acidentes de carro e isso trouxe tudo à tona. Meu pai agarrando uma faca enquanto punia meu irmão. Meu pai o mandou sentar-se à mesa da cozinha e ordenou que ele colocasse as mãos sobre a mesa. Meu pai então colocou o fio da faca em um dos polegares de meu irmão e ameaçou cortar-lhe os polegares. Não consigo lembrar do que se tratava, mas isso me fez temer meu pai desde muito jovem. Meu irmão tinha apenas uns 9 ou 10 anos de idade na época. Quando eu tinha cerca de 10 anos de idade, eu dormia na casa do meu melhor amigo Juan. Geralmente ficávamos acordados até muito tarde brincando e dormíamos até uns 11 ou 12 anos, o que eu adorava porque raramente conseguia fazer isso em minha casa. Por volta das 8 da manhã, seu pai entra no quarto e me diz para me vestir porque ele precisava de minha ajuda. Seu pai era um grande bebedor, então o seu hálito cheirava a cerveja de ontem à noite ou ele tomava uma para o café da manhã. Mas eu não pensava muito nisso porque era normal. Ele me disse que precisava de minha ajuda para escolher um brinquedo para Juan como uma surpresa e nós íamos de carro até o Walmart. Então entramos no carro e dirigimos até o Walmart que ficava a uns 10 minutos de distância de sua casa. Foi uma viagem bem estranha e ele começou a me fazer perguntas para fazer conversa fiada. Como se eu fosse como na escola e se eu já tivesse uma namorada. Chegamos ao Walmart e ele me leva até a seção de brinquedos e me pergunta o que eu acho que Juan gostaria. Eu ando por aí e vejo o T-Fighter de Darth Vader. Juan e eu éramos grandes fãs do Star Wars e até fomos ver o Empire Strikes Back nos cinemas quando foi relançado. Então eu sabia que ela iria gostar. Ele compra o brinquedo e depois temos outro passeio de carro incômodo de volta. Ele me agradece por ajudar e me pede para manter o segredo. Eu me transformei novamente em meu pijama e tentei voltar a dormir. Mas cerca de 10 minutos depois seu pai chega e o surpreende com o brinquedo e me dá um piscar de olhos. Na época, achei que era uma coisa muito legal para o pai dele fazer por ele. Mas anos mais tarde descobri que a razão pela qual fomos nesta missão para pegar o brinquedo foi porque ele tinha estado realmente bêbado algumas noites antes e bateu no Juan. Então ele queria compensá-lo. Então que eu pensei ser este momento salutar ficou manchado depois que percebi o que ele tinha feito e também o fato de que ele provavelmente estava bêbado quando me levou ao Walmart. No meio da noite, naquele dia depois do Natal, quando eu tinha 5 anos, acordei aos gritos e barulhos da sala de estar. Saí do meu quarto e entrei na sala de estar e vi a árvore de Natal derrubada e minha mãe agarrando-se ao peito e respirando pesado.
Meu pai estava gritando com ela para ficar com ele. Eu não entendi por que ela estava ali mesmo. Minha irmãzinha saiu do quarto dela e começou a chorar. Meu pai me disse para segurar a mão de minha mãe e ele voltaria logo. Eu agarrei minha mãe com uma mão e minha irmãzinha com a outra enquanto meu pai corria para que o vizinho ficasse conosco para que ele pudesse levar minha mãe até as urgências porque a ambulância estava demorando demais. Minha mãe teve seu primeiro ataque cardíaco naquela noite, aos 30 anos de idade. Minha mãe passava o dia inteiro no computador em salas de bate-papo conversando com seu amigo. Enquanto o pai estava no trabalho, ela estava tão colada ao computador que meus irmãos e eu podíamos entrar na sala e gritar coisas com ela tentando chamar sua atenção e ela nem sequer reparava em nós. Nós cuidávamos de nós mesmos. Eu tinha uns 10 anos no mais velho e fui obrigado a dar o biberão para meu irmãozinho durante esse tempo e cuidar dele porque minha mãe simplesmente não o faria de outra forma. O que eu realmente odeio é ter a certeza de ter dito ao meu pai que eu tinha que ser o responsável por ela e ele não fez nada para melhorar a situação para mim. Não sei se ele sabia que ela estava tendo este caso emocional ou não, mas como ele poderia não ter sabido? De qualquer forma, um dia minha mãe decidiu que íamos deixar meu pai enquanto ela estava no trabalho para que ela pudesse fugir e estar com este amigo. Ela me levou e meus 5 irmãos mais novos enquanto meu pai estava no trabalho e nos levou numa viagem de NV para surpreender seu amante online, que também era casado. E quando chegamos ao Ohio e ela lhe disse que estávamos lá, ela assustou e a fantasmou. Na época, a situação era confusa para mim porque meus irmãos e eu só queríamos ir para casa. Mais tarde, ela se deu conta de que minha mãe sempre foi uma pessoa muito emotiva e instável e que meus irmãos e eu agora, como adultos, temos um grande trauma por causa disso. Quando eu era criança, todas as crianças dormiam no porão, na véspera de Natal, para dar espaço para o Papai Noel deixar os presentes. Naquela noite havia muito barulho vindo de fora na rua, mas não podíamos ver nada porque havia neve cobrindo as janelas de saída. Minha mãe desceu as escadas e nos disse para ficarmos lá. Mas logo ouvimos sirenes e vimos luzes da polícia refletindo na neve. Havia muita agitação que não podíamos ver, então meu pai desceu as escadas com o Papai Noel bem realismo. Ele nos disse que seu trenó caiu na neve e que os amáveis policiais ajudavam a se desentupidificar enquanto trabalhavam. Ele visitava as crianças da vizinhança. Ele tirou um presente para cada um de nós e sentou-se com minha família enquanto os abríamos e cantávamos algumas canções de Natal. Quando as coisas se acalmaram lá fora, ele voltou a entregar brinquedos. Anos mais tarde, soube que havia uma grande briga de gangues do lado de fora de nossa casa e que algumas pessoas morreram bem lá fora. Um homem mais velho de nossa igreja vivia na rua e sabendo que meus pais tinham sem dúvida assustado as crianças em casa, vestiu seu terno de Papai Noel e apareceu quando a polícia chegou. O Papai Noel foi um herói para mim quando criança, mas esse homem é um herói para mim agora.